Flávia entrou. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, dona Rita. Marcos Campos, meu amigo, boa tarde. Cristiane Araújo, boa tarde. Mariana Gonçalves, Gleice. Tá bom o áudio aí, gente? Como é que tá? Tá dando eco? Tá legal para ouvir? Oi, Amandinha, boa tarde. Maíra, Diogo. Fala para mim se o áudio tá legal. Show. Doutor Rodrigo Carpati já está na área. Vou só aguardar a solicitação aqui. Ariane Massola, boa tarde. Palasson, Natália, minha amiga, como vai? Obrigado pela presença aqui, pelo prestígio. Vou aceitar aqui, doutor Rodrigo. Tá chegando. Fala, Júlio, meu primo, como é que tá? Olá, doutor Franco, tudo bem? Rodrigo, como vai? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, prazer estar com você, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, viu, a presença aí. A gente já vai começar já vamos agilizar aqui que o Instagram ele é implacável, né, Rodrigo? Ele não deixa muito tempo pra gente, a gente acha que vai conseguir falar de tudo e de repente já tá acabando, né? É verdade. Mas Tô vendo aí que tem muita gente entrando. tem bastante gente entrando. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço aí pro pessoal, já mandei pro pessoal que estava entrando. A Aline trabalha conosco aqui, obrigado pelo prestígio. Rodrigo, antes da gente começar a falar desse tema aí tão importante aí nessa situação que a gente vive atualmente, né? Em tempos de pandemia, essas relações condominiais, eu quero rapidamente fazer um agradecimento para você. A gente sabe aqui, todo mundo, que você é um advogado muito atarefado, enfim, muito solicitado aí na mídia, inclusive, jornalística, televisiva, e dedicou um tempinho para a gente aqui, muito amigo mesmo, para poder falar um pouquinho sobre esse tema tão atual, viu? Obrigado de coração. Franco, é um prazer, me sinto sempre muito honrado com o convite. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido aí, junto com o presidente na OAB da Praia Grande. O trabalho da advocacia, da representatividade da OAB é fundamental para toda a sociedade, para que se faça justiça e busque aí os anseios da sociedade. Legal. Só para quem não tiver noção, rapidamente eu vou fazer uma breve apresentação aí do Rodrigo. O Rodrigo Carpati é um advogado especializado em direito condominial, já esteve aqui na OAB Praia Grande alguns anos atrás, falando para gente, pessoalmente, né, num evento nosso, na época falou sobre condomínio verde. É especialista no direito imobiliário, no direito condominial principalmente. Integra a nossa comissão aí da OAB Nacional de Direito Condominial, coordena a comissão de direito condominial também da OAB aqui de São Paulo. E o Léo Pórpora, professor Léo, fez a live comigo de trabalhista. Muito boa tarde, Léo. Muito honrado com a sua presença. Então é isso. O Rodrigo é uma referência mesmo no tema. E vamos lá, né, Rodrigo? Vamos falar aí, acho que da... Vamos falar não, vamos começar falando da 1410, né, da lei agora de 2020, que trata sobre as questões condominiais mesmo, nesses tempos de pandemia. O que você acha interessante aí para ressaltar para a gente? Quais aspectos dessa legislação para trazer para nós? Então, nós temos a Lei 1410, que no... O meu som tá bom, doutor Franco? Porque para mim tá cortando um pouco, não sei se você tá me ouvindo bem. Eu tô te ouvindo muito bem. O meu tá legal? Tá dando algum eco ou não? Não, tá ótimo. Então é só talvez o retorno para mim. Não tem problema nenhum. Então, a 14010, ela não é uma lei exclusiva para o âmbito condominial. Ela é uma lei que vai interferir nas relações privadas. E nós temos aí alguns artigos que vão tratar da lei, vão tratar da interferência no âmbito condominial, que são extremamente importantes para aquele que é o gestor condominial, para aquele que é o advogado e milita
na área condominial. Então, nós temos 3 artigos, o 11, o 12 e o 13. O artigo 11º ele foi vetado. Então, o presidente vetou esse artigo, ele trazia autonomia para que os síndicos pudessem realizar o fechamento das áreas comuns. Inclusive, o presidente se manifestou em rede social inerente a essa situação, o que trouxe aí mais polêmica ainda quanto à situação, e pareceu que o síndico não tinha autonomia para tomar as medidas administrativas em âmbito condominial, o que não era verdade. O síndico, o 1348 síndico, ele já traz para o síndico autonomia de gestão, e também o 2 traz também o inciso 2, que ao síndico compete as medidas administrativas dentro do condomínio. Então, o fato de não ter uma lei do artigo 11 ter sido vetado, da 14010, não enfraqueceu o síndico. Nesse momento atual, nós não temos mais por que discutir isso, uma vez que a legislação, os decretos que estão atualmente em vigência, eles tratam da flexibilização. Então, se nós estamos falando em flexibilização, não temos por que discutir o fechamento ou não das áreas comuns. Essas áreas comuns, elas devem ser reabertas também de forma gradual. Logicamente que em alguns municípios, não é o caso da Praia Grande, nós temos a imposição ainda de isolamento social em poucos municípios. Eu não sei se aí próximo, se no Guarujá eu sei que tinha, a Bertioga eu sei que tinha, eu não sei se ainda tem. Lembrando que o fechamento das áreas comuns, as medidas inerentes à pandemia, elas já foram inclusive foco de discussão no STF, que já decidiu que cabe aos municípios e aos estados legislarem conforme a sua necessidade no âmbito municipal e estadual. Tá? E daí nós temos mais 2 artigos inerentes a 14010, que eu vou tomar liberdade de fazer a leitura para que a gente possa interpretar juntos, que é importante para que o síndico entenda. Ainda paira muita dúvida, o próprio advogado também muitas vezes tem dúvidas quanto a isso. Então, o artigo 12, ele traz o seguinte: a Assembleia Condominial, inclusive para os fins do artigo 1349 e 1350, que são, respectivamente, inerentes à eleição e destituição do síndico, e a respectiva votação, poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação da vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos à sua assinatura presencial. Então, vamos lá. Fica instituído em caráter provisório até 30 de outubro. Me perguntaram outro dia, doutor Franco, por que não dia 31? Sim. Não sei responder. Apesar de que 31 é sábado, mas as assembleias também ocorrem aos sábados. Enfim, a lei traz de forma explícita até 30 de outubro. O que a gente tira daí? Primeiro, em caráter provisório, as assembleias virtuais ficam aprovadas para todo e qualquer condomínio edilício. Outra situação, o artigo que traz inerente à destituição e eleição, ele traz de forma clara, inclusive. Tá me escutando? Estou ouvindo bem, tá legal aqui. Tá bom, é que apareceu uma figurinha. Então, em caráter... Eu estou mandando um aceno para o pessoal aqui enquanto você está falando, acho que eu dei uma acenada aí para você também. Ah, porque apareceu para mim no meio da tela, por isso que eu perguntei. Deve ter isso. Tá bom. Então, o 1349 e o 1350, eles tratam da eleição e destituição, e é importante que o artigo 12 da 14010, ela fala inclusive para os fins de destituição e eleição. Não quer dizer somente. Então, o rol, ele é exemplificativo, ele não é taxativo. Ou seja, cabem outras opções. E essa votação poderá ocorrer em caráter emergencial, ou seja, eu não posso discutir qualquer situação em âmbito de assembleia virtual. Então, então ótimo, então vou chamar a assembleia virtual para saber se o tapete vermelho
do hall nós vamos trocar por um tapete azul. Essa não é uma questão emergencial. Reajustar orçamento, rateio extra, um equipamento que está danificado, entendo que sim, são situações emergenciais do ponto de vista condominial. Então, essas assembleias vão poder ocorrer e o ingresso da pessoa no sistema, qualquer que seja o sistema definido dentro do condomínio, ele vai ser equiparado para todos os efeitos jurídicos como assinatura presencial. Então, não tem a necessidade da pessoa depois mandar a lista de presença. Mas é importante, Franco, que o condomínio acesse e tenha um sistema que seja condizente com a situação condominial, porque alguns condomínios, nós sabemos, temos, por exemplo, eu gosto de usar um condomínio em Guarulhos como exemplo, que tem 2.600 unidades. Então, imagina uma assembleia sendo realizada com 2.600 pessoas logando no sistema. Então, o sistema precisa comportar. E nós temos também muitos oportunistas no mercado, tentando vender pseudosistemas, inclusive faseando as assembleias de forma não clara, e isso vai trazer problema futuro, inclusive com o cancelamento e anulação de assembleias. Lembrando que a convenção deve continuar sendo seguida, lembrando que as formalidades legais são essenciais, eleição de presidente, indicação de secretário, a ata deve ser reduzida a termo, deve ser impressa, ela deve ser assinada, deve ser registrada no cartório de títulos e documentos. As formalidades não estão abandonadas, não é uma rede social de assembleia virtual, é uma formalidade legal que pode ser feita de forma virtual. Então, já vi decisões desacertadas, inclusive do judiciário, orientando condomínios a realizar assembleias através do WhatsApp, o que é uma situação que fugiria da formalidade, da solenidade que o ato requer. Parágrafo único do artigo 12 da 14010, seguindo o que nós estamos falando aqui. Não sendo possível a realização de uma assembleia condominial na forma prevista no caput, conforme nós falamos o que o caput diz, a assembleia, para fins do artigo de eleição e destituição, poderão ocorrer de forma emergencial até 30 de outubro de forma virtual. Então, não sendo possível a realização da assembleia nesses termos, os mandatos do síndico, vencidos a partir de 20 de março, ficam automaticamente prorrogados até 30 de outubro. Ou seja, o condomínio tem 2.600 unidades, ou eu tenho muitos idosos no condomínio, ou eu não tenho habilidade com a realização de uma assembleia virtual, eu decidi não realizar essa assembleia virtual porque não é viável. Esse não sendo possível a realização é subjetivo, mas o subjetivo requer também boa-fé e requer uma justificativa. Não basta porque não, e não basta porque é muito difícil para mim. Tem que ter uma justificativa plausível para que se justifique. E nesses casos, o mandato do síndico fica automaticamente prorrogado. E daí o artigo 13, ele traz o quê? É obrigatório, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regulares dos seus atos administrativos. Ou seja, o mandato está prorrogado, o síndico tem que continuar prestando contas. A lei é clara ao dizer que o síndico deve prestar contas, o 1348, anualmente em assembleia ordinária ou sempre que solicitado. Então, nesses termos, é de bom tom que o síndico continue prestando contas mensalmente, conforme a maioria das administradoras de condomínio faz, através de forma digital. E, se ele conseguir realizar uma assembleia virtual, ele já aproveita e presta conta, senão a prestação formal também fica prorrogada até o término do mandato dele, onde ele deve formalmente realizar a assembleia de condomínios. Então, a grosso modo, é essa a situação da 14010, lógico que existem aí muitas dúvidas, mas, Franco, essa é a inovação que traz a 14010 de forma transitória, interferindo nas relações privadas, entendo que positivamente nesse momento. Legal. Eu vou fazer alguns questionamentos para você, Rodrigo, mas antes eu vou mandar um abraço aí para o Ricardo Rocha,
para Tainá, para Adriana Carvalho, cliente nossa aqui do escritório, Roberto Araújo, para Érica, enfim, tem bastante gente aí, Ana Rosa, Júlia, Alexandre Saavedra, Petronílio, Léo Pórpora, que eu já falei. Seguinte, Rodrigo, vamos lá, né? Com relação, vamos pegar esse gancho aí, você estava falando das assembleias virtuais. Qual que é o seu entendimento com relação às assembleias virtuais para depois de 30 de outubro? Então, é muito interessante, Franco. Viabilidade, ou a gente vai ter que esperar para ver o entendimento jurisprudencial, eventualmente. Você não acha que veio para ficar, veio para simplificar? A gente tem um condomínio, como você citou, em Guarulhos, com essa quantidade absurda de unidades, mas a realidade mesmo da grande maioria são de condomínios, né, não muito grandes, né? A grande maioria são de condomínios menores, médios ou pequenos, não é verdade? Com certeza, Franco. Eu entendo que a assembleia virtual, o pessoal às vezes me questiona, porque antes disso tudo, eu tinha um posicionamento muito reticente para a assembleia virtual, porque nós não tínhamos uma previsão legal e não tínhamos sequer uma doutrina ou decisões judiciais nesse sentido. Então, o que eu orientava era de forma sempre conservadora, porque o nosso papel como gestor condominial é preservar os condomínios ao máximo. Então, busquei sempre uma orientação conservadora no sentido de que as pessoas não deveriam realizar essas assembleias se não houvesse expressa previsão na convenção do condomínio. Mas, depois de tudo o que está acontecendo, depois dessa pandemia que veio aí para alterar as relações humanas, as relações de direito, andei estudando também questões inerentes ao estado de sítio, são situações muito peculiares, o momento que nós estamos vivendo é muito peculiar, inclusive ele altera as relações judiciais. Então, nós passamos a ter diversas decisões judiciais no sentido de orientação para que as assembleias virtuais pudessem ocorrer. Então, o que eu dizia há meses atrás não é mais o que eu digo hoje em função da nova doutrina que está sendo criada, da nova jurisprudência que tem sido traçada aí, país afora. E nesse sentido, a Assembleia Virtual com certeza veio para ficar. Primeiro, nós já temos 2 PLs, 2 projetos de leis inerentes à Assembleia Virtual. Um da senadora Soraya Tronic, que trata das assembleias virtuais apenas em âmbito de quórum especial, tive o prazer de conversar com ela. Agradecer o Johnny da ABASP também, que está com a gente, Associação Brasileira de Administradores de Condomínios. E as assembleias, essas assembleias virtuais, elas vão passar a ter um papel, agora entendo que fundamental. O que ocorre é que o projeto da senadora Soraya e o outro projeto também em âmbito federal tendem a regularizar essa situação. Então, acredito que esses projetos vão sim ser aprovados e caso eles não sejam aprovados, o que a gente vai ter? A gente vai ter aí uma jurisprudência vasta e entendo que a Assembleia não deva ocorrer sem uma previsão na convenção do âmbito virtual. Apesar de que tenho conversado com outros professores, eles entendem que o que não é expressamente proibido é implicitamente permitido. Logicamente que esse é aqui nesse sentido aqui, um colega nosso aqui já perguntou, né, doutor Rodrigo, né, exatamente isso. Desculpa a parte, tá, Rodrigo? Mas imagina, ótimo. Você não entende, né? Se não há proibição expressa nesse sentido, né, não haveria por que não se admitir esse tipo de assembleia futuramente? Então, essa é a posição do professor Rubens Carmo Elias, de outros também doutrinadores. Eu sou um pouco mais conservador, porque as assembleias, a própria lei estampa que a assembleia deverá ocorrer, a lei traz de forma clara no formato previsto na convenção. Então,
eu não acho que seja algo que possa ser discutido, uma vez que a lei já impõe à convenção a definição do formato. Então, entendo que para a realização dessa Assembleia Virtual será necessária a alteração da convenção e não seria caso apenas de direito privado e com não existindo norma contrária. Porque, por mais que a convenção não seja uma norma de direito público, ela faz lei entre as partes, não só entre as partes, a convenção tem uma natureza jurídica diferenciada, ela é um ato-norma, então, apesar dela ser do direito privado, ela impõe também a todos aqueles que convivem no condomínio. Então, eu acho que, nesse sentido, a Lei de Ordem Pública impõe que a convenção define as regras e, inclusive, as regras para a eleição e para a realização de assembleias. Então, entendo que a convenção deve, sim, trazer o formato ou a possibilidade da Assembleia Virtual. Legal. Tem uma outra questão também que até me indagaram quando a gente começou a divulgar essa live, é a seguinte, né? A legislação ela é clara no sentido de ser dispensável, né? A lista de presença. Não tem necessidade, reza a legislação que a manifestação de vontade de cada partícipe ali, de cada condômino, é o controle da presença, né? Serve como meio de controle da presença. Mas eu te pergunto uma coisa, né? O condomínio, a maioria enfim, dos colegas que trabalham com condomínio, o pessoal das administradoras, os síndicos, eles entendem que é imperioso, né? É necessário ter uma lista de presença mesmo nas assembleias virtuais. Muitas pessoas questionam isso. Como eu posso fazer uma lista de presença? Porque futuramente, apesar de na ata constar quais eram as unidades que estavam presentes, geralmente as atas elas nomeiam as unidades, elas enumeram as unidades, não acabam não nomeando por uma questão de economia ali, qual foi o condômino que representou, esse tipo de coisa, no máximo coloca que foi por procuração, por exemplo. E tem muita gente, eu mesmo recebi muito questionamento sobre se existiria uma forma de fazer uma lista de presença para essas assembleias virtuais, nem que fosse a rogo, por exemplo. Se o presidente da mesa virtual, juntamente com a pessoa que toca, que preside a assembleia, geralmente alguém preposto da administradora, e o secretário, se eles poderiam listar todo mundo, fazer a lista de presença tradicional, nomear todo mundo e a rogo assinar por todos, dando fé, por exemplo, Rodrigo. O que você acha de que todos aqueles participaram? Eu acho muito interessante, Franco. Eu acho que muitas coisas que nós temos nas assembleias condominiais, como a própria eleição do presidente, do secretário, algumas formalidades legais, nós não encontramos na lei. A lei não impõe a necessidade do presidente, a lei não impõe a necessidade do registro daquela ata, e são situações que fazem parte da rotina e se você ingressar no cartório de registro de imóvel, de títulos de documentos sem a assinatura do presidente, essa ata não é assinada, não é registrada. Por exemplo, se você tentar alterar uma convenção nesse momento transitório e não levar uma lista de presença, o cartório do registro de registro imobiliário provavelmente não vai realizar a alteração daquela convenção, apesar de que a lei não traz a necessidade dessa lista de presença. Então nós temos aí, apesar de o nosso direito estar centrado em regras escritas, né, nós temos também situações que são inerentes a portarias internas, a entendimentos doutrinários, e é o caso, por exemplo, do que você mencionou da lista. Então, é cultural que uma assembleia condominial tenha uma lista de presença, né? Então, eu estava, antes da 14010, eu questionava se uma assembleia realizada virtualmente, se ela fosse contestada, realizada, por exemplo, uma assembleia realizada através do Zoom, que é um sistema que tem sido utilizado por muitos condomínios. Como que eu ia fazer? Eu ia levar o quê? A gravação? Eu ia entrar com uma ação com o link? Imagina uma assembleia realizada em 10 horas. Eu ia falar, juiz, dá uma olhada aí nos minutos
3 horas, 5 horas e meia, e por favor decida, está aqui transcrito. Então, é algo sui generis, né? E muito complexo. Então, eu sou adepto às formalidades legais. Eu acho que o que você mencionou, ou arrogo, ou vi alguns condomínios fazendo o quê? Imprimindo aquelas pessoas, depois do resumo da ata, eles imprimem quem esteve digitalmente presente e colhem a assinatura física das pessoas. Ou no software que tem a parte do chat, né? Dependendo do software que é utilizado para fazer a assembleia, né? Também o pessoal vai dando ali um presente, coloca a unidade, o nome, e eles imprimem, né? Mas realmente, eu percebo que quem vive a gestão condominial tem muita preocupação. E eu falo para você até com uma certa experiência, porque antes de advogar eu fui cartorário, eu trabalhei no cartório exatamente de registro de imóveis e anexos aqui de Praia Grande. E os anexos são o tabelionato de protesto e o registro de títulos e documentos. Uhum. E a gente percebe... Você trabalhou no registro de imóveis também? Que era a mesma serventia. Era a mesma serventia. Tem um registro de imóveis e juntamente com o tabelião de protestos e títulos de registro de pessoa jurídica e títulos de documentos. Ele acumulava os dois. Acumulava as 4 serventias, na verdade. Imóveis, protesto, pessoa jurídica e títulos e documentos. Então, o que acontece? A gente percebe, não é só no judiciário que a questão interpretativa incide. Na própria questão de cartório, você leva uma documentação para registro numa comarca e depois vai para outra vizinha, para São Vicente, Santos. O tabelião, o oficial, tem um entendimento diferente. Tem lugar que não se exige, por exemplo, para registrar a ata, a lista de presença. Aqui em Praia Grande, se eu não me engano, não faz tempo que eu não mexo exatamente com isso, mas não precisa. Mas tem cidade, tem comarca que a gente tem notícia que precisa. Precisa da lista de presença para registrar a ata, nem para alteração de convenção, nada. É interessante, né, essa questão, né, Rodrigo? Com certeza, Franco. Eu não sabia que você tinha trabalhado. Eu estou vendo que você falou para mim que não é expert em condomínios, mas você é sim, você está escondendo o jogo aí, você entende tudo de condomínio, sim. E a questão cartorária ela é fundamental para que a gente faça aí muitas das situações inerentes à vida condominial. Franco, só corroborando com aquilo que a gente falou da Assembleia Virtual, o artigo 1350, ele traz de forma clara que o síndico convocará anualmente uma reunião de condôminos na forma prevista na convenção. Então, eu não posso convocar uma Assembleia de Condôminos de forma virtual. Eu tenho que convocar na forma prevista na convenção. Se a convenção me der essa possibilidade, eu posso convocar de forma virtual. Ó, o pessoal já mexendo com você, Franco. Abre o jogo. Vou mandar ver. Então eu vou abrir o jogo aqui, tá bom. Eu trabalhei no cartório de registro de imóveis e depois também, antes de advogar, eu comecei a trabalhar garoto, né, adolescente. Então trabalhei no cartório, depois... Já me formando, fui trabalhar no Bradesco e trabalhei exatamente na gerência de pessoa jurídica, mexendo só com conta de condomínio, viu, Rodrigo? Atendendo o síndico. Então está explicado. E hoje trabalhamos, sim, com alguns condomínios no escritório. É óbvio que nem nada comparado com o volume aí do seu escritório. Mas a gente trabalha um pouco, sim. É um dos segmentos que a gente adota aqui. Mas dá para ver que você conhece bastante. E é bom trocar assim, Franco, é prazeroso, porque daí a gente consegue aí se aprofundar. E essas questões cartorárias, elas são muito interessantes e você colocou muito bem, porque cada cartório se comporta de uma forma, né? Às vezes o cliente nos procura e como a gente vai orientar o cliente, né? Eu preciso alterar a convenção, doutor, eu preciso ter firma reconhecida? Como a gente já disse, a princípio não. A lei não traz obrigatoriedade, mas alguns cartórios exigem. Inclusive a comprovação da propriedade, da titularidade daquelas pessoas que assinaram a lista de presença. Queria até saber como que vocês procediam aí na Praia Grande. Aqui, até como eu tinha falado, aqui para fazer registro da ata mesmo, olha, eu posso só se eu estiver muito enganado, mas não tem exigência de lista de presença não, tá? Não, data não.
Mas se Tá. for uma alteração de convenção, digo. Ah, sim. Sim. É necessário. Deu alguma interrupção aí? Tá tudo bem? Não, não, não. Mas Não, isso também não consta em nenhuma legislação, né? e a alteração na verdade, o que acontece? A alteração de convenção já é registro imobiliário, né? Não é registro de Uhum. títulos e documentos. O registro no títulos e documentos é um registro muito mais flexível, né? Muito mais tranquilo, porque na Uhum. verdade o registro de títulos e documentos é feito simplesmente para preservação, né? Isso é importante mencionar. A Para preservar finalidade. o documento. O Ah, valor dele é esse, na verdade, é para guardá-lo para a posteridade, vamos dizer assim. É para isso que serve o registro no títulos e documentos. Agora, a alteração da convenção, a convenção ela vai lá, né? Ela vai, quando se incorpora um empreendimento, né? É dado entrada lá numa minuta que futuramente, quando especifica e institui o condomínio, geralmente ela é ratificada essa minuta. E quando se altera, aí tem toda aquela burocracia, tem o quórum qualificado, tem a questão de que muitas vezes os condomínios esbarram na situação de vale para o cartório quem são os titulares de matrícula. Não adianta promitente comprador votar e você tentar atingir quórum com promitente comprador. O cartório vai exigir o quórum qualificado com base nas fichas que ele tem lá, nas matrículas. Então tem toda essa situação. E exige a lista de presença, sim. então, isso é muito interessante, Franco, porque as pessoas confundem muito. Então, o registro de uma ata normal no títulos e documentos é, como você mencionou, para preservar apenas a integridade daquele documento e para que ele seja, no direito a gente chama oponível contra terceiros, para que ele possa ali ter uma publicidade e ser utilizado caso o original seja extraviado. Não é uma obrigatoriedade legal. Porém, por norma interna das instituições financeiras, se eu não tiver uma ata registrada no títulos e documentos, no cartório de títulos e documentos, você não consegue abrir a conta, nem movimentar a conta condominial. Mas isso é lei, doutor? Não, isso é o que o banco exige de postura interna que aquela ata seja registrada. Interessante da alteração da convenção, agora mudando de serventia, o registro imobiliário, por que você registra a convenção no RI? Primeiro porque a instituição requer a convenção. Então é ali, se não me engano, o livro 3, né, no Sim. cartório, onde as alterações são registradas. E segundo, elas alteram a concepção da coisa. Então eu posso ter uma alteração convencional que altera, que altera, por exemplo, a natureza do condomínio. Ele pode alterar, daí não com quórum de maioria simples, mas, por exemplo, alterar um prédio residencial para um prédio comercial, ou trocar o parquinho de local. Então, interfere de forma gritante na substância da coisa. Então, é importante que as formalidades sejam seguidas. E as pessoas confundem também, Franco, quando o incorporador dá início a uma instituição de condomínio, ele registra a minuta daquela convenção, que é realizada pelo incorporador de forma privada, ou seja, não é um documento realizado pelo Estado, é um documento realizado pelo corpo jurídico daquele incorporador. E antes da instituição, antes da formalização do habite daquele condomínio, como você colocou, essa minuta ela é reforçada. Ratificada, né? Ela é ratificada, mas não em assembleia. Tem muita gente que leva essa ratificação para a assembleia de condôminos. Essa ratificação ela é realizada pelo incorporador antes da formalização do habite. É documento essencial, me corrija se eu estiver errado. E daí os condôminos, em segundo momento, vão poder alterar essa convenção com o voto de 2/3 dos condôminos. E se for caso de uma situação que altere aí a destinação de uma área ou outra situação nesse sentido, requer o voto da unanimidade dos condôminos, mesmo para alteração da convenção. É isso mesmo, é isso mesmo. Ela é ratificada no momento que o incorporador dá entrada no pedido do registro da especificação condominial na instituição do condomínio, né? Quando aquela matrícula mãe é fracionada para as matrículas filhas, né? É um memorial, já institui o condomínio também e aí ratifica. Geralmente é isso, a minuta já vem
de acordo com a legislação, não demora muito para vir a especificação depois e aí já faz a ratificação. É isso mesmo, Rodrigo. Agora eu vou querer só voltar um pouquinho. A gente não está mais naquela fase de isolamento mais rígido, a gente já está flexibilizando tal. Até se a nossa live tivesse sido lá em abril, eu acho que a gente ia fazer uma live só para dizer o que podia e o que não podia na área comum, né, Rodrigo? Ainda bem que a gente já passou esse período, agora está mais tranquilo, né? Porque tinha muita dúvida, né? Se podia fazer mudança aqui na Praia Grande, por exemplo, a questão de locação por final de semana, a de locação por curto período, né? Por temporada. Foi algo muito discutido aqui na época, porque a maioria entendia que não podia, porque fala, se está vindo aqui para a praia, está vindo para querer ir à praia. E a praia está proibida de ser acessada, para ser usada, né? Não tem por que alugar. E estava conflitando muito a questão do direito de propriedade, né? Com a prevenção e o combate aí à pandemia da Covid. Mas graças a Deus já passou, né? Hoje está mais tranquilo, já está tudo liberado, né? Não tem muita discussão, né, Rodrigo, com relação à área comum, academia, salão de festa, esse tipo de coisa. Ainda tem alguma restrição, nem que seja mínima, ou é só para tomar cuidado e adotar as medidas aí de saúde, álcool gel, um pouquinho de distanciamento, esse tipo de coisa? Então, Franco, o bom senso e a legislação dizem que a abertura deve ser feita de forma imediata, mas a gente tem ainda alguns condomínios reticentes para abertura. O que ocorre é que o nosso papel de advogado é de interpretação legal. Então, por mais que a gente não deve analisar o número de contágio, isso é uma situação da seara médica. E nós temos aí nos deparado com alguns síndicos dizendo o seguinte, olha, o contágio está aumentando, eu não vou abrir área comum. Ninguém é obrigado a nada, senão em função da lei. Logicamente que nós somos moradores, condôminos, cidadãos do nosso país, queremos o bem, queremos que essa pandemia passe logo, mas como advogados nós precisamos nos ater às questões legais. Então, legalmente, eu não posso impedir a reabertura e tenho tido muitos problemas nesse sentido, muitos síndicos sendo reticentes em função da saúde. O que eu tenho orientado é o seguinte... eu, como morador, eu não oriento meus filhos, eu não oriento meus familiares, minha esposa, a descerem em área comum com aglomeração, ou utilizarem salões de festas, piscinas de forma coletiva. O que o síndico deve fazer é impor aí a forma com que essas áreas comuns devem ser abertas, criar regras também no âmbito transitório, de preferência passando por assembleias virtuais, para que a massa entenda a nova realidade e não se aglomere para evitar o contágio em massa dentro de um condomínio, como já ocorreu. Como você colocou, Franco, álcool gel, espaços ventilados, prédios comprando termômetro para medir a temperatura, perfeito. Nós estamos aí de encontro com a necessidade, com a legislação. Obrigatoriedade do uso de máscaras em áreas comuns, perfeito, sem qualquer problema. O que não dá é para o síndico entender que ele define se abre ou não abre e que ele considera questões apenas inerentes à saúde. Nós temos que considerar as questões legais. Os decretos federais, estaduais e municipais, em grande parte dos estados, são no sentido de abertura programada do comércio e, por analogia, nós seguimos isso. Então, como é que eu vou manter uma academia fechada no meu prédio se a academia colada no condomínio está autorizada a funcionar? Se o salão de festas da rua, se o restaurante pode funcionar, por que o restaurante dentro do condomínio não funciona? Então, o que eu tenho me deparado muito é com síndicos ainda sem qualificação necessária para o exercício do cargo. E nesse momento, já disse antes e vou repetir, ser síndico hoje é dirigir um Fusquinha manual indo São Paulo Santos, e não como já foi dirigindo uma Mercedes na Alemanha. Dirigir uma Mercedes na Alemanha, um menor de idade dirige, mas uma situação como essa que nós estamos vivendo e que o gestor está vivendo é dirigir um Fusquinha subindo a serra
então requer muita habilidade para que ele não caia, e isso tem ocorrido nos condomínios. A gente está se deparando com muitos gestores aí sem qualificação e prejudicando a massa condominial, a sua comunidade. Legal, legal. Eu só vou fazer uma interrupçãozinha aqui, eu não posso deixar de citar aí a presença da Mari Ganzaroli, da Comissão da Diversidade da OAB, obrigado pelo prestígio, da Tassiana Macedo também, que é a secretária-geral lá da OAB de São Vicente, lá não, né, aqui da OAB vizinha de São Vicente, querida amiga. Enfim, tem bastante gente aqui que eu queria agradecer, viu, Rodrigo? Mas eu vou pedir... Agradece todo mundo, Franco. Vou pedir uma licença, que é o seguinte, a gente já está com 40 minutos de live, a gente tem 1 horinha só, o Instagram derruba mesmo, sem piedade, e tem bastante gente, ó, nós estamos com 75 pessoas, aliás, eu acho que essa é a 4ª live que eu estou fazendo, viu, Rodrigo? Primeira vez que a gente bate esse número aí, você é pé quente, viu? Convidado de excelente, como não dá certo. Então tem tanta gente, tem pessoal, bastante gente, acho que reverberou legal, pessoal das administradoras de condomínio aqui, eu vejo algumas figuras conhecidas, enfim, a gente é daqui da cidade, nasceu aqui, pessoal acompanhando, bastante síndico, bastante advogado, estudante de direito, legal, viu? Muito obrigado aí a vocês mesmo, pelo prestígio, enfim, e por dar importância para um assunto não menos importante, né? Na verdade, que interessa a todos, porque praticamente hoje todo mundo mora em condomínio, né? A minoria hoje é quem mora em casa. Então eu vou deixar aberto aqui rapidamente, pessoal, se vocês tiverem alguma indagação para fazer, manda agora aqui no comentário. Se alguém fez alguma pergunta aí que por um acaso a gente não respondeu, se tem algum questionamento, se tem alguma coisa para acrescentar, manda aqui agora para a gente, porque eu estava pensando, rapidinho, a gente dá uma analisadinha aí no PL no 2510 depois, Rodrigo, no PL aí que fala da violência doméstica, na violência contra criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência, que está em trâmite. A gente sabe que é só uma questão mesmo de tramitação, né? Que isso vai ser aprovado, até porque não há razões lógicas para que não seja, e vai repercutir muito na vida interna em condomínio, né, Rodrigo? Com certeza. Primeiro eu quero agradecer também, aproveitar a Maureen, que representa os síndicos em Porto Alegre, agradecer o Dr. Fábio Ranada, meu amigo, meu vice-coordenador da Comissão de Direito Condominial, da Coordenadoria de Direito Condominial da OAB estadual, e todos os outros que estão aí prestigiando essa live extremamente importante. Franco, agradeço também mais uma vez o convite, é um prazer, e 40 minutos passaram num piscar de olhos. A gente está aí batendo um papo muito... Opa, perdão. Eu estava quase esquecendo aqui de dar um alô para o querido Dr. Roberto Araújo, ex-presidente da OAB aqui da Praia Grande por 2 mandatos, atual diretor da CAASP, viu, Rodrigo? Aqui de Praia Grande, Dr. Roberto. Legal. Que apoia bastante a gente aqui. É sempre muito engrandecedor e gratificante ter o apoio e o prestígio de advogados de tamanho renome, aí, enfim, de envergadura. Nossa, que às vezes não consigo. O Dr. Roberto é um cara que eu não consigo nem encontrar um adjetivo para falar dele. Mas, enfim. Que bom. Vamos agradecer, então, só mais 2 agradecimentos. Dr. Márcio Spímpolo, coordenador da pós-graduação da FAAP Ribeirão Preto, grande amigo, também uma pessoa ímpar. Agradecer minha esposa, que acabou de entrar, Nathalie, e síndico Sanches, Zélia e todos os outros. Vamos trabalhar, vamos responder as perguntas. Tem aqui, ó, a Cirelli fez uma pergunta aqui, doutor Rodrigo, qual o seu entendimento sobre a LGPD em relação aos condomínios em que compartilham dados pessoais dos moradores com administradoras de assembleias virtuais? Então, não vai poder realizar mais. Os condomínios vão ter que também se adequar, não é questão de tamanho. A LGPD ela veio para ficar, então existia aí uma expectativa de que ela fosse postergada mais uma vez em função desse momento, não foi. Tenho minhas indagações pessoais, se é uma lei de primeiro mundo, como que nós vamos adequar essa legislação. Ela traz aí algumas necessidades, entre outras,
de uma pessoa responsável pela triagem, pela proteção desses dados, e os condomínios vão ter que sim buscar através... Nós temos um novo viés no âmbito condominial, respondi isso outro dia para um jornal de grande circulação em São Paulo, perguntando se os sistemas vieram para ficar, se a inovação... E eu disse que sim, os condomínios estão cada vez mais trabalhando em cima de sistemas, e isso faz com que os dados mais ainda sejam rapidamente transportados. Eu lembro que outro dia entrei num site, 5 minutos depois eu recebi um merchandising, sem ter colocado ali o meu e-mail. Então isso não vai poder ocorrer. Se isso vai funcionar da forma que a gente pretende inicialmente, não, mas eu entendo que os condomínios devam sim se adequar. A LGPD vai de encontro também com políticas de proteção de empresas, de medidas anticorrupção, acho que vai de encontro também nessa esfera. Eu estou preparando também um artigo sobre esse tema e digo hoje para os gestores não negligenciarem e buscarem a orientação, e as empresas idôneas que vocês trabalharem, com certeza elas já vão estar aptas a prestar a melhor assessoria. Então, se você trabalha com alguém que não entende da legislação, isso vai poder trazer problemas. As pessoas, como é que eu faço a cobrança do condomínio? Os dados têm que ser compartilhados. Então, tudo isso vai ter que ser muito bem ajustado para que não existam aí consequências legais. Legal. Então vamos, se você tiver mais alguma coisa, senão a gente já pode emendar aí para o PL, para o 2510, vamos dar uma passadinha rapidinho, porque a gente vai ter aqui, ó, temos uns 10 minutinhos mais ou menos. Vamos lá. Então, o 2510 é um PL importante, ele traz aí as questões inerentes à responsabilização do síndico e do condomínio para denúncia de violência doméstica. Esse PL ele surgiu no Senado e inicialmente ele não tratava de questões inerentes aos menores, adolescentes, portadores de deficiência e idosos. Ele sofreu uma emenda no Senado, ele encontra-se agora na Câmara dos Deputados, e o que discute-se é se não é uma imposição é um encargo muito oneroso para o síndico a responsabilidade da realização de uma denúncia de qualquer tipo de violência. Inclusive, o PL, lembrando mais uma vez, o Dr. Franco já mencionou, não é lei, mas acredito que ele sim vai ser aprovado, com certeza com algumas modificações, e ele traz a imposição de multa tanto para o âmbito condominial, para o âmbito para a pessoa física do síndico. Ele prevê a destituição do síndico de forma automática, além de majorar a pena de omissão de socorro caso o síndico não realize a denúncia conhecendo dos fatos em 48 horas do conhecimento dos fatos. Então, entendo que esse PL ele tem que sim ser ajustado. A destituição automática do síndico me parece um exagero. Entendo que qualquer um que esteja em situação de vulnerabilidade merece a proteção da sociedade, e é uma obrigação, mesmo sem uma imposição legal, aquele que é conhecedor de uma violência contra alguém que não possa se defender, realizar a denúncia. Mas, sim, ele é pesado, ele é um encargo pesado, mas, infelizmente, nós não podemos levar em conta apenas locais como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, cidades grandes, Brasília. Temos que levar em conta cidades ermas no extremo sul, no extremo norte do país, em que as pessoas só vão agir se tiver uma lei obrigando elas a agirem. Eu estou lendo alguns comentários e já estou aproveitando e comentando. A denúncia é anônima, mas a partir do momento em que o síndico é obrigado a fazer a denúncia, logicamente que se a denúncia foi realizada, o síndico é o responsável por isso. É um anonimato com o nome pronto.
ocorre também que muitas vezes, imagina uma situação onde o síndico vou lá para o Nordeste, vou para o Maranhão, onde uma senhora de 75 anos é a síndica, uma senhora em situação de vulnerabilidade é a síndica do condomínio. E lá está ocorrendo uma violência doméstica. E o rapaz é um brutamonte que anda armado. Então, essa denúncia vai deixar em situação de vulnerabilidade tanto essa síndica quanto a pessoa. Mas é uma obrigação de todos, é uma situação, a injustiça, a gente usa que o bem sempre vence o mal e eu entendo que sim, nós temos que tomar medidas e isso vai fazer com que as estruturas fiquem mais profissionais, porque aquela síndica vai ter que contar com o corpo jurídico, com o administrador, vai ter que ter um fortalecimento, mas é importante sim que sejam realizadas as denúncias. Com certeza nós temos uma invasão de privacidade, com certeza nós temos aí questões culturais e questões inerentes à estrutura do país. Já vi casos onde denúncias são feitas de forma infundada, isso vai poder ocorrer, porque se uma pessoa, uma criança estiver gritando, eu lembro, eu sou pai de 3 filhos, eu tenho uma pequena que quando ela chorava, o timbre de voz dela com certeza atravessava a minha casa. Hoje a sua também. O quê? E nunca tivemos qualquer tipo de situação, mas ela berrava. E quando ela entrava no banheiro, nós ficávamos até tonto quando ela gritava no banho. E poderíamos ter sido foco de uma denúncia infundada, e isso traria um aborrecimento. Mas mesmo assim, num país onde nós temos tanta violência doméstica, tanta indiferença, tanto racismo ainda, tantas diferenças, eu acho que, por mais que o encargo seja muito grande para o síndico ele se fortalece tendo esses encargos, porque isso vai separar o joio do trigo. Aquele síndico que apenas quer uma isenção da cota, aquele síndico que quer apenas ter um pouquinho de autoridade, ele vai sumir. Ele vai dar espaço para o profissionalismo, porque o síndico sabe o que ele vai ter pela frente. E a gente está falando aqui, né, como você disse, o projeto ele nasceu inicialmente para preservar a violência e para combater a violência contra a mulher, né? Depois, através das emendas aí, vieram os menores, criança, adolescente, pessoa com deficiência, idoso, mas a gente não pode deixar de salientar um dado muito importante, né? Eu até tomei cuidado de dar uma olhada nisso. O Brasil é o 5º país em que mais comete violência contra a mulher no mundo. E a gente tem um dado que nestes atuais tempos de pandemia, em abril desse ano de 2020, as denúncias no 180, no Disque 180, elas subiram 40% em relação a abril de 2019, Rodrigo. Com certeza isso que está acontecendo. Isso sem entrar no mérito... Sem entrar no mérito, a gente está falando aqui de violência de um modo geral, pensando na violência física, porque se a gente for estudar a fundo realmente o que é violência contra a mulher, e a gente teve oportunidade agora há pouco tempo aqui na Praia Grande de estudar isso, a gente sabe que a violência contra a mulher tem a violência psicológica, a violência moral, patrimonial, a gente não está nem entrando nessa seara, que são os diversos tipos de violência que são praticados contra a mulher. A gente está falando só da violência física mesmo. Eu acho que é só uma questão mesmo de ajuste, né? Na questão de como o síndico deve fazer, como o condômino deve fazer, porque a obrigação também é do condômino, né? De reportar o síndico. Com certeza. A lei impõe também ao condômino, Franco, essa imputabilidade. A Amanda dizendo o seguinte, imaginem um inferno de conviver com o agressor sem conseguir pedir ajuda. Então, com certeza, é uma situação lamentável. A gente enfrenta aí um momento difícil e essa pandemia agravou. Nos condomínios que nós atendemos, nós temos casos de violência contra menores, contra a mulher. É muito triste. Tenho muito contato também na seara criminal, de amigos, tanto dentro de delegacias, enfim. Nós estamos, infelizmente, num momento muito complicado. Tivemos casos de assassinato, aquela personal trainer que foi noticiada recentemente. Tivemos um caso de um morador que jogou gás
Pimenta, porque estava por intolerância ao barulho, e outros tantos diversos casos que não são relatados. Antes dessa pandemia, tivemos num condomínio um caso de um morador que deu tiro no outro por uma questão de homofobia. Então, nós estamos num país que eu não acreditava que nós éramos tão racistas assim. Assisti a alguns congressos na OAB. Infelizmente, a defesa das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, a diferença das minorias é essencial para que a gente possa aí, buscar um equilíbrio. A gente fala em equidade, né? Direitos iguais entre os iguais e desiguais entre os desiguais. Então, eu acho que esse tipo de lei, por mais que onere o síndico, ela precisa ser calibrada, mas ela vem de encontro com a necessidade da sociedade. Legal. Bom, nós temos 4 minutinhos só. Infelizmente está acabando. Eu já vou aproveitar aqui esse espaço, eu vou conceder a palavra para o Rodrigo ao final. Só vou mandar um abraço falando em mulher, falando em defesa da mulher, falando em quem impunha verdadeiramente essa bandeira. Não posso deixar de mandar um abraço aqui, um beijo para Miriam Ravanelli, que é a vice-presidenta da comissão da mulher advogada aqui da OAB de São Paulo, está participando da seccional da nossa live. E também vou mandar um beijo para a Cláudia Luna, que é a presidenta que divulgou a nossa live, viu, Rodrigo? Muito carinhosas. Vou mandar um abraço para a doutora Erineide, que é uma advogada com vasta experiência na área condominial. Eu vi que passou aqui, fez um questionamento, tá? E também para o Mauri, que é nosso tesoureiro, e para a Lu, que é a madrinha da minha filha, que berra alto, igual a sua também. Minha comadre passou aqui para apresentar a gente. Eu vou encerrar aqui, eu já vou deixar os meus parabéns. Nós temos 3 minutinhos. Muito obrigado mesmo, viu? Aquela palavra gratidão, acho que não tem melhor cabimento do que agora, viu? Você dedicou o seu tempo precioso para a gente aqui da Praia Grande, para trazer muita informação. Muito obrigado mesmo, estou muito feliz. E conta para a gente aí nesses 3 minutinhos finais sobre o seu curso, pô, porque você está com um curso para rolar aí agora em outubro, não é verdade? Para síndico, para todo mundo que se interessa por condomínio, não é? Administrador. Com certeza, Franco, eu que agradeço, a gratidão é recíproca, a gente busca sempre pessoas com o mesmo ideal, pessoas que fazem o bem, que multiplicam e que buscam aí a melhora da sociedade como um todo, e com certeza a OAB Praia Grande é um exemplo disso, a sua presidência, você como vice-presidente, e faço também, me sinto muito honrado de fazer parte desse time da OAB. O meu curso, ele ocorre agora, tem mais uma semana, ele começa quinta que vem e trata de direito condominial. A gente traz aí diversos professores, até delegados, promotores, a gente vai tratar também dessas questões que nós tratamos aqui e outras tantas. Tem um síndico me perguntando da pós, então só mencionar também a pós da FAAP, Ribeirão Preto, ela é presencial. O coordenador é o professor Márcio Espímpolo, que estava aqui com a gente, deve estar aí. Vocês podem, depois, se quiserem me chamar no privado, tanto para o meu curso, quanto para o curso da pós da FAAP, são cursos de qualidade. Aqui eu tenho a presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Santos, Viviane Pontes. Obrigado pela... Grande beijo. Você conhece ela? Eu não a conheço, mas fico muito feliz aí com o prestígio. E tá, bem-vinda também. Muito obrigado, doutora. E agradecer a todos que estão aí participando, que a gente só tem o que falar, porque nós temos, graças a Deus, um público de advogados, estagiários, síndicos que estão aí nos prestigiando e temos aí, com certeza, um compromisso fiel com eles. Legal. Então é isso aí, gente. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. 40 segundos aí vai acabar, a gente já vai encerrar. Sigam o Dr. Rodrigo, Dr. Carpati, não é isso, Rodrigo? Lá no Instagram, @Dr. Carpati, e lá vocês vão conseguir maiores informações aí sobre os cursos, realmente muito bons. Eu vi o Rodrigo num evento online aí do Conselho Federal, acho que semana passada, foi muito bom. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Um forte abraço a todos. Abraço a todos. Obrigado mais uma vez, Franco. Igor, valeu. Tamo junto, meu irmão. Ficar com Deus, com certeza. Abraço, querido. Abraço.